Bem-vindos a mais um episódio do JurisCast Concursos, o canal onde o direito vira conversa. Hoje vamos destrinchar um dos pilares fundamentais do direito civil, as pessoas naturais, sua personalidade, capacidade e os direitos que protegem nossa essência humana. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Essa frase do artigo 1º do Código Civil parece simples, mas esconde complexidades que podem definir sua aprovação em concursos públicos. Vamos descomplicar esse tema que é presença garantida em praticamente todas as provas da área jurídica. Antes de mergulharmos no conteúdo, é crucial entender por que as pessoas naturais são tão cobradas em concursos. Este tema é literalmente a base de todo o sistema jurídico civil brasileiro. Sem compreender quando alguém adquire personalidade, quais são seus tipos de capacidade e como seus direitos fundamentais são protegidos, é impossível avançar em qualquer outra área do direito civil. Exatamente! E as bancas examinadoras sabem disso. Por isso, adoram cobrar não apenas os conceitos básicos, mas principalmente as nuances, as exceções e aqueles detalhes que separam os candidatos preparados dos despreparados. Seja para magistratura, Ministério Público, Defensoria, Procuradorias ou área fiscal, esse conteúdo é essencial e sempre aparece. Vamos começar pelo início. Quando exatamente uma pessoa adquire personalidade jurídica? O Brasil adotou a teoria natalista, prevista no artigo 2º do Código Civil. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Aqui temos o primeiro ponto que as bancas adoram explorar. O Brasil rejeitou a teoria concepcionista, que defenderia o início da personalidade já na concepção. Nosso sistema protege os direitos do nascituro, aquele que foi concebido, mas ainda não nasceu. Mas ele tecnicamente ainda não é pessoa para fins jurídicos completos. E tem uma curiosidade jurídica importante. Mesmo o natimorto, aquele que nasce sem vida, possui proteção de alguns direitos de personalidade. Isso demonstra como nosso ordenamento jurídico valoriza a dignidade humana em todas as suas dimensões, mesmo em situações limítrofes. Perfeito! Essa proteção do nascituro funciona como uma expectativa de direito. É como se o ordenamento dissesse, olha, você ainda não é pessoa, mas já vou proteger seus interesses para quando você nascer. Agora, uma pergunta que gera muita confusão. É possível ter personalidade, mas não ter capacidade plena? A resposta é sim, e aqui vou usar uma analogia que facilita muito a compreensão. Imagine que a personalidade é como possuir um copo. Todos que têm personalidade possuem esse copo. Já a capacidade é como a marcação desse copo. Alguns têm mais capacidade, outros menos, mas todos têm seu copo próprio. Excelente analogia! Juridicamente, temos dois tipos de capacidade. A capacidade de direito é sinônimo de personalidade. É a aptidão genérica para ser titular de direitos e obrigações, prevista no artigo 1. Já a capacidade de fato é o poder efetivo de exercer plenamente os atos da vida civil. E dessa distinção surgem as três categorias que as bancas simplesmente adoram cobrar: absolutamente incapazes, relativamente incapazes e plenamente capazes. Para a incapacidade absoluta, a regra é cristalina e sem exceções, apenas os menores de 16 anos, conforme artigo 3º do Código Civil. Sem exceção mesmo. E aqui temos uma mudança legislativa fundamental que pegou muitos candidatos desprevenidos. Com o advento da Lei 13.146 de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a deficiência por si só não gera mais incapacidade absoluta. Essa é uma pegadinha clássica de prova. Essa mudança é revolucionária. Uma pessoa com deficiência só será considerada relativamente incapaz se, nas palavras da lei, por causa transitória ou permanente, não puder exprimir sua vontade. É preciso que a prova diga exatamente isso para caracterizar a incapacidade relativa. Atenção, candidatos! Se a questão disser apenas que a pessoa tem uma deficiência severa, tem autismo grave ou qualquer outra descrição, sem mencionar a impossibilidade de exprimir vontade, essa pessoa é plenamente capaz.
O artigo 6º da Lei do Indivíduo com Deficiência de 13 de julho de 2015 é taxativo. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Agora vamos aos relativamente incapazes do artigo 4º. São 4 grupos. Primeiro, os maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Segundo, os ébrios habituais e viciados em tóxico. Terceiro, aqueles que não podem exprimir sua vontade por causa transitória ou permanente. E quarto, os pródigos. Para estes relativamente incapazes, o regime é de assistência, não representação. Isso significa que eles podem praticar atos da vida civil, mas precisam de acompanhamento de seus assistentes para validar os atos mais importantes. É uma limitação parcial, reconhecendo que possuem algum discernimento. A emancipação é um instituto fascinante que permite a aquisição da capacidade plena antes dos 18 anos. O artigo 5º traz 5 hipóteses específicas, cada uma com suas particularidades que as bancas adoram cobrar. A primeira é a emancipação voluntária, concessão dos pais mediante escritura pública. Atenção ao detalhe. É necessário o consentimento de ambos os genitores, exceto se um deles estiver morto ou for juridicamente impossibilitado, e sempre deve ser feita em cartório, mediante escritura pública. A segunda é a emancipação judicial, por sentença do juiz, quando o menor está sob tutela. Tanto a voluntária quanto a judicial exigem que o menor tenha completado 16 anos. Não há exceção a essa regra etária para essas 2 modalidades. As outras 3 modalidades são automáticas e interessantíssimas: pelo casamento, pelo exercício de emprego público efetivo e pela colação de grau em curso de ensino superior. Aqui tem uma pegadinha. O Código não exige expressamente 16 anos para essas 2 últimas, mas a doutrina majoritária entende que esse seria o limite mínimo lógico. E temos ainda a 5ª modalidade, pelo estabelecimento civil ou comercial, ou relação de emprego, desde que o menor tenha economia própria. Esta, sim, exige expressamente 16 anos completos. Um detalhe importante: o menor emancipado continua sendo menor para outros ramos do direito. Chegamos agora a um dos temas mais nobres do direito civil, os direitos da personalidade. Estes direitos têm como fundamento maior a dignidade da pessoa humana e visam proteger a integridade física, moral e intelectual de cada indivíduo. O artigo 11 do Código Civil estabelece as características marcantes desses direitos. São absolutos, eficazes contra todos, indisponíveis, não podem ser vendidos ou transferidos, irrenunciáveis, não se pode abrir mão definitivamente, imprescritíveis, não se perdem pelo tempo, extrapatrimoniais, não têm valor econômico direto e inatos, nascem com a pessoa. Mas aqui temos uma controvérsia doutrinária e jurisprudencial que já foi tema de várias questões. O artigo 11 afirma que esses direitos não podem sofrer limitação voluntária. Porém, o enunciado 139 do Conselho da Justiça Federal diz que podem, desde que temporária e específica. Atenção especial para as provas. Pense nos reality shows. As pessoas voluntariamente abrem mão temporariamente de sua intimidade. Se a questão trouxer a literalidade do artigo 11, considera-se correto. Se trouxer a literalidade do enunciado 139, também está correto. Mas cuidado com misturas entre os dois. Vamos aos direitos específicos. O direito à integridade física permite disposição do próprio corpo apenas quando houver exigência médica, como uma amputação necessária por diabetes, ou nos casos de transplante de órgãos e doação do corpo para fins científicos após a morte. O direito ao nome é absolutamente fundamental e abrange prenome e sobrenome, não pseudônimo ou apelido. Estes últimos têm proteção legal apenas quando forem socialmente reconhecidos e lícitos. E atenção, usar o nome de alguém sem autorização em propaganda comercial sempre gera direito à indenização. Aqui temos uma diferença técnica sutil, mas importantíssima para provas.
O artigo 12 trata de ameaça ou lesão geral aos direitos da personalidade. Em caso de morte da pessoa, podem requerer proteção cônjuge, parentes em linha reta ou colateral até 4º grau. Já o artigo 20 trata especificamente de divulgação de imagem, palavra e escritos. Aqui, em caso de morte, apenas cônjuge, ascendentes e descendentes podem requerer proteção. Essa diferença de legitimidade já derrubou muitos candidatos em provas objetivas. Mudando nosso foco, vamos abordar situações especiais. O que acontece quando uma pessoa simplesmente desaparece? O Código Civil prevê 2 formas de lidar com isso: presunção direta de morte ou o procedimento complexo de ausência. A presunção direta de morte está no artigo 7º e ocorre em 2 situações específicas. Quando for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, ou quando alguém desaparecido em guerra não for encontrado até 2 anos após o fim do conflito. Exemplos: tragédias como Brumadinho ou voos desaparecidos em oceanos. Para todos os outros casos, é necessário o procedimento de ausência, que se desenvolve em 3 fases bem definidas: curadoria dos bens, sucessão provisória e sucessão definitiva. Cada fase tem prazos específicos e rigorosos que as bancas adoram cobrar em detalhes. Na primeira fase, nomeia-se um curador para administrar os bens do ausente, prioritariamente o cônjuge não separado. Na segunda, após 1 ano da arrecadação dos bens, ou 3 anos se o ausente deixou o procurador, abre-se a sucessão provisória. Detalhe crucial: essa sentença só produz efeitos 180 dias após a publicação. A terceira fase, sucessão definitiva, inicia após 10 anos da abertura da provisória, ou apenas 5 anos se o ausente tinha mais de 80 anos quando desapareceu. Se o ausente retornar nos 10 anos seguintes à sucessão definitiva, receberá os bens apenas no estado em que se encontrarem. Para completar nossa análise das pessoas naturais, vamos ao domicílio, conceito que vai muito além de onde você simplesmente mora. Domicílio é onde a pessoa estabelece residência com ânimo definitivo, sua localização jurídica para efeitos legais. A diferença entre residência e domicílio é fundamental. Residência é onde você se fixa temporariamente. Domicílio é onde você se estabelece com intenção de permanência. Se alguém tem várias residências onde vive alternadamente, todas podem ser consideradas domicílio. E temos o domicílio profissional. Se a pessoa exerce profissão em lugares diversos, cada local será domicílio para as relações jurídicas correspondentes. É uma especialização territorial do conceito de domicílio. O domicílio pode ser voluntário, estabelecido por contrato escrito, ou necessário, quando a própria lei determina. Para incapazes, é o domicílio do representante. Para servidores públicos, onde exercem suas funções. Para militares, aqui tem pegadinha. Militares do Exército têm domicílio onde servem, mas militares da Marinha e Aeronáutica têm domicílio na sede do comando ao qual estão subordinados. Marítimos têm domicílio onde o navio está matriculado. Para presos, é onde cumprem a sentença, mas só após o trânsito em julgado. Agora as dicas de ouro para arrasar nas provas. Primeira dica: as bancas adoram confundir personalidade com capacidade. Gravem: personalidade todos têm a partir do nascimento com vida. Capacidade pode ser absoluta, relativa ou plena. Segunda dica: cuidado redobrado com as mudanças do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Deficiência sozinha não gera incapacidade. É preciso que a pessoa não possa exprimir sua vontade. Se a prova não disser isso textualmente, a pessoa é plenamente capaz. Terceira dica: memorize a diferença entre artigos 12 e 20 nos direitos da personalidade. Artigo 12 permite legitimação até colateral de 4º grau. Artigo 20 só permite cônjuge, ascendentes e descendentes. Essa diferença é cobrada constantemente. Quarta dica: sobre emancipação, 4 modalidades exigem expressamente 16 anos. Para emprego público e colação de grau, embora não exija textualmente, a doutrina entende que há esse limite mínimo. E lembrem, menor emancipado continua menor para fins penais. Quinta dica:
No procedimento de ausência, gravem os prazos. 1 ano para a sucessão provisória, mais 180 dias para produzir efeitos. 10 anos para a sucessão definitiva, 5 se maior de 80 anos, mais 10 anos para perder definitivamente os direitos aos bens. Vamos a alguns casos práticos. João, 17 anos, casa-se. Automaticamente adquire capacidade plena por emancipação, mas continua menor para fins penais. Maria, portadora de síndrome de Down, mas que consegue exprimir sua vontade perfeitamente, é plenamente capaz. A deficiência não a afeta. Pedro desaparece em um tsunami. Há presunção direta de morte. Ana desaparece sem deixar notícias. Será necessário o procedimento de ausência. Carlos, militar do Exército, tem domicílio onde serve. Daniel, da Marinha, tem domicílio na sede do Comando Naval. Uma celebridade que autoriza o uso de sua imagem para comercial pode revogar essa autorização, limitação temporária e específica dos direitos da personalidade. Mas se alguém usa seu nome sem autorização em propaganda, há direito à indenização, independentemente da intenção. Chegamos ao final de mais um episódio do JurisCast Concursos. Hoje navegamos por todo o universo das pessoas naturais, desde o momento mágico da aquisição da personalidade com o nascimento com vida, passando pelas nuances complexas da capacidade e incapacidade, pelos fundamentais direitos da personalidade, até situações especiais como ausência e domicílio. Este tema não é apenas conteúdo para decorar, mas é a espinha dorsal de todo o direito civil brasileiro. Compreender profundamente esses institutos é essencial não apenas para questões objetivas, mas principalmente para peças práticas, pareceres e situações reais que todo operador do direito enfrentará. Então, fique atento às pegadinhas e às exceções. Revisar esses pontos pode ser o diferencial na sua aprovação. Continue acompanhando o JurisCast Concursos para transformar o estudo do direito em uma conversa clara e objetiva. Até o próximo episódio.